Seja bem-vindo à Teologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar como você montar um kit de resinas para você trabalhar no seu dia a dia. Você vai adaptar o seu kit, você vai saber montar ele, um passo a passo completo de como você pode montar esse kit para você utilizar no seu dia a dia. Beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que cada vez mais eu vou dar dicas preciosas para o seu dia a dia. E hoje é muito prática e vai lhe ajudar a você que está começando com resinas, ou você que tem um kit intermediário, ou você que tem um kit avançado. O que você pode refinar ele, beleza? Então, bora pro vídeo? Então vamos lá. Como que você monta um kit de resina? Primeiro, você tem que identificar como você utiliza ele. Qual que é o seu dia a dia? Isso é muito importante. Por quê? Vamos te dar um belo exemplo prático. Você quer utilizar a Stellite Ômega, mas o seu dia a dia é utilizando restaurações em dentes posteriores. Por que você vai investir numa resina tão complexa para você utilizar no dia a dia para dentes posteriores? Então, é uma resina que não há necessidade de você investir. Você tem que focar nos dentes posteriores, né? Então, e ter uma resina, claro, para estética, isso é bem importante. Então, como que eu vou montar meu kit de resina? Primeiro, você tem que saber que todo e qualquer kit de marcas de resina tem sua limitação. Como assim? Muitas vezes você não vai ter todas as propriedades, as características que você quer no dia a dia em uma só marca. Então, geralmente um kit se baseia em utilizar uma resina acromática, que ela não tem cor, ela vai te trazer translucidez, uma resina de dentina ou de corpo e uma resina de esmalte. A maioria dos kits de resina não possuem todas as características necessárias. Por isso, o meu kit, ó, até deixei separado aqui para você ter uma ideia, eu utilizo quase todas as marcas mesclando elas. Esse é um kit super avançado, né? Para quem tem uma experiência muito grande com cores, que quer trabalhar uma odontologia de alta performance. Mas vamos do começo. Como que eu vou montar meu kit então? Eu recomendo quem está iniciando separar algumas resinas para dentes posteriores e para dentes anteriores, como eu falei. Veja a sua realidade clínica. Em dentes posteriores, você pode utilizar uma resina de uma cor só. O que seria uma cor só? Vamos dizer assim, uma característica só. Vamos dar um exemplo, a Tetric Enceran, ela não tem esmalte de dentina, a Z250, né? Ela não vai ter esmalte de dentina, é uma resina que você pode utilizar nos dentes posteriores. Vai ter grandes limitações no uso delas, tá? Por quê? Porque você não está trabalhando a dentina e o esmalte, mas pode ser uma opção para você que está iniciando nas resinas. E se para dentes anteriores, esmalte e dentina, compre um kit com esmalte e dentina, ou esmalte e corpo, né? Que tem as body, né? Então você pode testar e ver se adaptar. É bem importante frisar, se você está utilizando uma resina de corpo como essa e uma resina de dentina como essa da Empress, elas são diferentes a utilização. Geralmente as resinas de corpo você vai aplicar mais volume dela do que uma resina de dentina. Então, para evitar aquele famoso acinzentamento que geralmente é causado pela quantidade de dentina que você utilizou, uma saturação da sua restauração, vai influenciar o volume de resina aplicada. E é bem diferente de cada marca. Então tem vezes que você começa a utilizar um kit, o bom é você utilizar uma vez e depois continuar com ele, se você gostou, claro, para você evoluir com esse kit. Então, como eu falei, você pode ter uma resina de dentina e de esmalte. Você não precisa ter se tiver um kit básico, não faz tantos dentes anteriores, não precisa ter uma resina acromática, sabendo, como falei já no início, das suas limitações para você realizar os seus casos clínicos, ok? Você está montando um kit intermediário. É interessante você já trabalhar com uma resina acromática, resinas transparentes, né?
Então, uma resina transparente, você vai utilizar ela na barreira palatina, alguns casos nas ameias, na mesial, na distal e entre os mamelos dentinários. É sempre que você vai utilizar? Entre os mamelos dentinários é mais raro. A gente vai utilizar mais quando vai fazer um aumento incisal, facetas em resina ou copiar algum dente ao lado que possui uma alta translucidez. Mas ela serve como base sempre para você fazer uma fina camada de barreira palatina, que seria o mocap, né? Aquela primeira camada inicial, que ela vai servir de base para as camadas posteriores de dentina e de esmalte para você fazer nos dentes anteriores. Então, nos dentes posteriores, você não utiliza resinas acromáticas, resinas transparentes, né? Então, você não vai utilizar resinas transparentes. Então, você pode optar por um kit, vamos dar um exemplo da resina Forma, né? Um kit onde ele tem uma resina transparente que você pode utilizar para a barreira palatina. Uma ótima opção para você iniciar um kit um pouquinho mais intermediário, né? Então, beleza. E um kit mais avançado? O kit mais avançado, eu poderia ficar fazendo uns 2 ou 3 vídeos de como explicar um kit mais avançado. Mas geralmente um kit mais avançado você vai começar a trabalhar mais cores de resinas translúcidas. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a Transopal da Empress Direct. Essa é uma resina acromática, é uma resina transparente que serve de barreira palatina e ela tem uma alta translucidez e um poder de copiar o fundo, trazendo um leve azulado para sua restauração. Então ela é uma ótima resina para um kit avançado. Eu tenho uma resina aqui também, HVT da Beautiful 2 Animal. Ela é uma resina que se comporta quase parecido com a CT da Z350, mas ela tem uma série de características diferentes. Então, já é uma resina diferente você tem no teu kit. Isso aqui é uma resina BT da Z350. Ela tem um azulado extremo, então é uma resina que você tem que ter muito cuidado, muito difícil de trabalhar. Ok, então estamos falando já de 3 resinas só acromáticas, né, num kit mais avançado. Olha só como você pode avançar nas facetas em resina. Depois você pode trabalhar resinas ainda de corpo, as body, e resinas de dentina. Você pode ter as duas. Eu acho que assim, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, a resina composta provavelmente é o material mais complexo de trabalhar na odontologia. E é mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você não vai chegar um dente igual para você. Existem dentes com translucidez, com opalescência, com pouca translucidez, com muita opacidade, com características de dentina ou de corpo diferente. Então, eu utilizo resinas de dentina mais para restaurações classe 4, para associar facetas em resina. As resinas de corpo eu gosto de utilizar nos dentes posteriores, para fazer também aumentos de volume, fazer fechamento de diastemas, eu acho mais fácil de trabalhar. E depois eu utilizo resinas de esmalte, né, para finalizar. As resinas de esmalte ainda você pode ter várias características. Vamos dar um exemplo. Resinas como a Polyfic LX5, ela é uma resina com uma alta translucidez. Tem casos de classe 4, ontem eu resolvi um caso de classe 4, com uma resina trans, uma resina de dentina e só ela para fazer a translucidez do dente. Olha só, mas você não utilizou resinas acromáticas? Não, porque eu conheço muito bem as características dessa resina. Eu não preciso associar uma resina transparente, porque eu sei o potencial de translucidez que essa resina possui. Então se eu fosse utilizar a Empress de esmalte, você conseguiria uma alta translucidez igual a Polyfic? Não, é diferente de você trabalhar, você tem que associar uma resina de translucidez. E ainda num kit avançado, você pode ainda ter os pigmentos, né? Você pode utilizar com pigmento white, um pigmento blue, um pigmento laranja. Então você vai avançar mais o teu kit, você vai deixar ele mais complexo. Eu gosto dos pigmentos da Empress Direct, da Shofu, e ainda você pode ter no seu kit, é bem interessante no teu kit intermediário e no teu kit avançado, ter uma resina para opacificar dentes escurecidos. Então, os pigmentos você vai utilizar mais nesses casos, em dentes
que tem dentes escurecidos, você pode potencializar o resultado deles, né? Tem que ter uma experiência muito vasta, tem que testar, você vai errar com o pigmento, tem que ter uma mão muito leve. Se você carregar demais, vai transparecer que você pigmentou. Se você colocar muito pouco, não vai ter resultado. Então é uma técnica bem mais complexa e bem avançada, beleza? Eu vou fazer um outro vídeo de como você montar com marcas de resina o seu kit, no passo a passo do seu kit de resinas, tanto para o dia a dia como para facetas, beleza? Então espero ter gostado desse vídeo, curte aí, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.